Seja bem-vindo, Rafael. Legal, Roberto. Boa noite. É sempre um prazer estar aqui com todo mundo aí de casa também. Eu estava prometendo para vocês que todo mundo que passasse pelas convenções iríamos trazer aqui para poder conversar, porque, viu, meu amigo Senna, eu tenho o seguinte, muita gente não concorda comigo, mas eu tenho o seguinte sonho, de que o guarulhense, ele escolha as pessoas que têm uma forte ligação com a cidade. Porque eu fico imaginando assim, sabe, Rafael, 10 deputados sentados para conversar com o governador, os 10 de Guarulhos. Nós temos votos para isso. Seria uma outra coisa. Bom, você passou pela convenção. Isso, no último dia 30, agora sábado. Aliás, não foi escolhido à toa esse dia, que 30 também é o número do partido. Foi homologado oficialmente a candidatura de Vinícius Poit ao governo do estado de São Paulo e de 154 candidatos a deputado federal e deputado estadual, também pelo Partido Novo. E eu sou um dos candidatos, né, do Partido Novo, e é aqui por Guarulhos o único candidato a deputado estadual, e tem também o meu colega Marco Antônio Pinto, que é candidato a deputado federal pela mesma legenda. Extremamente importante, bacana, né? Você é o único aqui da cidade? A estadual pelo Partido Novo, sim. Que bacana, hein? Por que o Partido Novo? Olha, a escolha do Partido Novo vem bem de encontro com os princípios e valores, né? E tá lá tudo bem descrito no site do partido. Então, por exemplo, não usar fundo eleitoral para campanha política, porque eu acho que o dinheiro, né, arrecadado por impostos tem que se destinar à saúde, educação e segurança, e não para financiar a campanha política. Não sei se você sabia, Roberto, o Brasil é o país que mais gasta dinheiro público com campanha eleitoral do mundo. Então, mesmo os países muito mais ricos e desenvolvidos que o nosso, não utiliza tanto dinheiro assim em campanha pública. Então, é um dos motivos que eu escolhi o Partido Novo. Um outro é tornar a máquina, o desejo, a ânsia do partido em tornar a máquina mais eficiente, mais produtiva. E para isso, corta na própria carne. Então, um dos compromissos que a gente assina com o partido é redução da verba de gabinete, redução da quantidade de assessores, não utilização de veículos oficiais. Então, tudo bem que pode parecer uma economia simbólica, mas é através do exemplo que se arrasta. E uma outra coisa que você falou muito bem aí, sobre a capacidade de Guarulhos aí de eleger pelo menos 10 deputados estaduais. E aí a gente precisa, e agora eu não vou falar de partido político, a gente precisa de representação. A gente precisa de mais pessoas fazendo de forma real a ponte entre o governo do estado e as secretarias e a prefeitura aqui de Guarulhos e a prefeitura das cidades do Alto Tietê. Eu estava conversando, viu, meu amigo Reginaldo? O Reginaldo é daqui, ó, não é daí fora não. O amigo Reginaldo. Um grande líder aqui da cidade, ele estava decepcionado. Quando eu falei essa questão de votar em gente de Guarulhos, falou, mas nós temos outros aí, eu fiz uma pesquisa, o cara não trouxe quase nada para Guarulhos. E teve um ou outro de outra região, Rafael, que trouxe mais dinheiro para cá. E eu estava falando para ele, gente, é verdade, nós temos gente muito ruim que nós elegemos deputados. Temos gente ruim, mas nós não devemos desistir. Porque se nós temos capacidade para eleger 10 estaduais, porque veja, um pelo outro, 60 mil votos a gente se elege. Você precisa de quantos votos, Reginaldo? 70. Olha, 70. Um 70, outro 60, outro 50. O Novo, você acha que você precisa de quanto? Olha, o Ricardo Melão foi eleito com pouco menos de 30 mil votos. Então ele entrou pelo coeficiente partidário. Sim. Um pelo outro dá 60 mil votos. Aí, 600 mil votos dá para eleger 10. É lógico, tem muita gente que joga. Eu penso o seguinte, Rafael, não sei se você pensa igual. Jogar seu voto em alguém de fora, de uma certa forma, é jogar dinheiro fora. Sim, concordo, né? E sobre o fato de a gente não necessariamente ter uma boa representatividade pelo fato de já ter políticos da região na Alesp, não significa a gente não apostar mais nisso. O que a gente deve fazer? O principal juiz aí do político é o povo, Roberto.
Quem pode lá, de fato, exonerar, expulsar, mandar embora um político eleito que não fez o bom trabalho é o eleitor. E aí, cada voto é um voto. Não importa o seu poder aquisitivo, não importa o seu grau de estudo. E em Guarulhos temos mais de 800 mil votos. Então tá fácil resolver. Quem não fez a ponte da forma correta, quem não trabalhou da forma correta, a gente simplesmente manda embora através das urnas e coloca gente nova e renova a Lesp. E uma outra coisa que eu gosto de falar é que político deve ser cobrado e não idolatrado. A gente não deve ter político de estimação. Político, ele é um servidor público, eleito por você que está aí em casa agora assistindo essa programação na sua rede social, na sua TV, enfim, gravado em outro horário. Então, cabe a você cobrar o político que você votou, olhar quem a gente já elegeu no passado, se fez um bom trabalho ou não. E aí, de novo, eu não estou falando de legenda partidária, não estou falando de ideologia, estou falando de trabalho. Quem que de fato arregaçou as mangas, quem que de fato trouxe dinheiro para a cidade, quem que de fato foi atrás de ouvir a população e aí, em cima disso, aí decidiu o seu voto. Celso Pinheiro está nos acompanhando aqui, está dando boa noite para nós. Está comentando aqui sobre os boletos que estão chegando nas residências dos moradores de Guarulhos. E quem está atrasado, o boleto tem uma multa de 1% com relação à taxa do lixo. Bom, a taxa do lixo deve ser discutida isso no dia de amanhã na Câmara Municipal de Guarulhos. Deve ser, com certeza, revogada a taxa. E o Celso ainda fala, o fundão partidário este ano chegou aos partidos de Guarulhos e será que já estão sendo, o dinheiro está sendo distribuído aos candidatos? Sim, o que acontece aí? Obrigado pela pergunta que dá a oportunidade aí de a gente explanar um pouquinho mais, explorar um pouquinho mais esse assunto. Fora o Brasil ter o maior fundo eleitoral do mundo, uma outra coisa que aí eu acho um absurdo, Roberto, a decisão sobre o critério de divisão tá na caneta lá do chefe da liderança partidária, do cacique do partido. Ou seja, não necessariamente essa verba, o dinheiro do fundo eleitoral, chega lá no político que está querendo lá renovar, no político que não necessariamente tem os devidos recursos para fazer a sua campanha. Então, muitas vezes, o recurso ele é dividido por afinidade, ou por quantos votos a pessoa conseguiu numa última eleição, né, ou qualquer outro critério. Não, a legislação ela não explana de forma bem clara, não deixa um critério. Então está na mão do cacique, está na mão lá do dirigente partidário como vai ser o dinheiro. E sim, já começa a chegar agora na ponta, já começa a chegar nos políticos, inclusive nos políticos de Guarulhos. Pois é, a gente devia ter colocado o Reginaldo Sena, ele também ia debater muito, então, cara, você não saia daí que ele vai estar aqui no segundo bloco. Precisamos de gente desse nível aqui, e eu vou pedir para vocês já começarem a pesquisar aí, Rafael Pinter, entra no Google aí, Rafael Pinter, né? Reginaldo Sena, pesquise que nós vamos estar aqui conversando, estamos já conversando com o Rafael, depois vamos conversar com o Reginaldo. É extremamente importante nós escolhermos bem, escolhermos gente da nossa região. Não só de Guarulhos, porque nós temos que pensar em Guarulhos, e Arujá, Itaquá. Eu fico pensando o seguinte, aquele hospital que já está construído há um bom tempo, montar um hospital é super difícil. E ele tem pelo menos 2 andares abertos. Imagine se tivéssemos dinheiro, cada deputado deve ter uns 15 milhões cada um em verbas, né? Aquelas emendas impositivas. Imagine 10, olha, seria 150 milhões, hein? Aí agora você imagine esses 10 deputados pedindo dinheiro para terminar aquele hospital ali do Bom Sucesso, fazer um centro cirúrgico do coração, ou isso, ou aquilo outro. Seria realmente maravilhoso. Você tem alguma bandeira, algum foco para assim, olha, eu vou trabalhar com esse pensamento? Olha, eu acho que educação. Educação é a minha primeira bandeira e eu te falo o porquê, Roberto. Só através da educação a gente consegue mudar o futuro do país a longo prazo. Então, através da educação, a gente consegue melhorar a segurança pública a médio e longo prazo. A gente consegue melhorar a economia, porque teremos melhores profissionais, né? Através da educação, a gente começa a tirar as crianças da rua, onde muitas vezes o herói dessa criança é o traficante, e volta ela para a sala de aula, onde o herói tem que ser o professor.
A figura emblemática tem que ser o professor. Né? E ainda em cima da educação, a atual gestão do governo do estado de São Paulo aumentou de pouco mais de 200 escolas em período integral para cerca de 2.000. É possível, fazendo uma boa gestão dos recursos, chegar em 4.000, mais de 4.000 escolas em período integral. Mas eu não falo escola em período integral como um depósito de criança, Roberto. Eu falo uma escola lá com ensino profissionalizante e para isso o governo deve ouvir o quê? As indústrias de cada região. Qual que é a vocação da região? Para ela desenvolver em cima daquilo cursos profissionalizantes e já ir formando adolescentes e soltando no mercado de trabalho de acordo com a necessidade de cada região, de acordo com a necessidade de cada cidade. Com isso, através também da educação, a gente começa a melhorar o quê? Os indicadores de economia. Tudo isso a médio e longo prazo, porque não há uma solução fácil para um problema complexo. Eu fico imaginando, sabe, Rafael, aquelas escolas em período integral, ensinando violão, ensinando música, ensinando canto, porque a criança ela desenvolve muito mais rapidamente quando ela também aprende partitura, aprende uma série de coisas, né? Teatro, eu acho maravilhoso. Nós temos aí os céus. Aliás, eu já falei para o secretário de Educação e já falei para os 3 prefeitos. Um grande erro foi fazer aquelas piscinas como recreativas. Elas deviam ser piscinas competitivas para as crianças, para o esporte. Também utilizar aquelas piscinas dos céus para as crianças aprender a nadar e aprender a competir, né? Então deveria ter esse tipo de integração, esporte, cultura, as 3 pastas, esporte, cultura e educação, para que ali os céus sejam uma área de cultura, produção de cultura e produção de atletas, né? Porque ali pode fazer, além da piscina, além da quadra, poder fazer uma pista em volta do colégio, a pista de corrida. Sim, você disse muito bem, Roberto. A estrutura a gente já tem. O mais difícil e o mais caro a gente já tem. Agora a gente precisa de otimização dos recursos e utilizar aí de forma inteligente para poder aplicar no dia a dia. E você falou muito bem, a integração da educação com cultura e com esporte. Poxa, aí você está tirando a criança da rua, você está dando uma formação para ela, você está estimulando ela a mergulhar no esporte. E sim, a gente pode ser novamente aí um polo exportador de atletas, gente que vai encher muito o país de orgulho. E enquanto a criança, o adolescente está focado no esporte, está focado em aprender música, como você disse muito bem, está focado em aprender uma nova profissão, ele não está na rua. Ele não está aprendendo coisas erradas, ele não está trilhando o mau caminho. A gente está tirando dele a oportunidade lá dele estar junto com um traficante, a gente está tirando do jovem lá a chance dele estar no tempo ocioso, entrando aí no mundo das drogas, por exemplo. Então você fala muito bem quando a estrutura a gente já tem. É melhorar, utilizar e colocar o negócio para andar, é colocar as secretarias para conversarem, né? Quando você fala em diminuir a questão de cargos, de dinheiro e tal, você também não acaba dificultando a vida dos deputados? Porque convenhamos, né? O estado de São Paulo é gigantesco. E, às vezes eu fico pensando na cabeça do governador. Ele tem que pensar na Baixada Santista, no Pontal do Paranapanema, lá em Presidente Prudente. São realidades completamente diferentes. Ele tem que pensar nas grandes rodovias, nas vicinais, porto, uma série de coisas. Um deputado, ele tem que ter sua região, mas também tem que ter um pensamento macro. Quando você pensa em diminuir também as verbas do gabinete, assessoria, carro, uma série de coisas, você também não acaba dificultando a vida dos deputados? Olha, excelente pergunta, Roberto. O deputado que foi eleito com o mandato mais transparente da história, ele está há 4 anos consecutivos, o deputado federal, entre os 10 melhores no ranking dos políticos e em outros rankings também. Ele tem 8 assessores. Caramba! Ele tem 8. E no site dele, você consegue olhar as emendas, que muitas vezes são destinadas de forma sigilosa. Ele foi eleito o deputado com o mandato mais transparente da história. Então, o Vinícius Poit lhe deu um exemplo, né? Então, eu concordo com você que tem muito trabalho. Quando eu cheguei aqui,
no seu estúdio, eu notei que você tem uma equipe enxuta. Só que você tem uma equipe altamente técnica. Então, quando a gente muda o critério de contratação, você consegue ter uma gestão mais eficiente com foco em resultado. Então, por exemplo, uma das premissas do Partido Novo é processo seletivo, inclusive para os assessores. Não cabe simplesmente ao Rafael Pinter foi eleito e está lá na caneta dele a contratação por afinidade ou algo do tipo. Peraí, eu vou contratar alguém que vai cuidar de políticas públicas. Qual que é a formação dessa pessoa? Qual que é a experiência dessa pessoa? Mas você não precisa ter uma equipe pessoal, quer dizer, você vai ter um grupo muito próximo a você que vai te eleger. Você não vai ter um compromisso com pelo menos alguns desses? Não, de forma alguma. Uma coisa que eu deixo claro para todas as pessoas, e eu tenho um grupo grande de apoiadores, eu não prometo cargo. Se a ideia é renovar o jeito de fazer política, eu não posso fazer através de barganha. A gente deve defender princípios e valores. Poxa, a pessoa tem interesse em continuar trabalhando pós-campanha, após uma eleição? Pô, bacana. Então ela já deve estar estudando, se formando para isso, se preparando para isso e passar por todo um crivo de conhecimento técnico para daí então poder assessorar um parlamentar da melhor forma possível e não por troca, não por barganha. Ricardo Meirelles está nos acompanhando e fala boa noite aos meus dois amigos, Roberto e Rafael. Boa noite, Ricardo. Está desejando boa sorte ao Rafael, um cara do bem, com ideias inovadoras. Tenho o meu respeito, Ricardo Meirelles. Poxa, bacana. Bacana. Obrigado, Ricardo. Boa noite. Bom saber que você está aí assistindo a gente. Ele que ia sair candidato, né? Acabou desistindo, né? Eu não sei qual o motivo da real decisão dele, mas ele desistiu um pouquinho antes aí das convenções partidárias. Muito bem. Lola Rodrigues, esse é meu candidato. Ó, já tem apoiador aqui, ó. Legal, é isso aí. Obrigado, Lola. Muito bem, né? Aliás, todo mundo fazendo campanha, não tem um prazo para a campanha, não, doutor? Depois de 16 de agosto. 16 de agosto, né? Pedido explícito de voto, divulgação de número de campanha depois de 16 de agosto. São 45 dias antes do pleito. Nossa, vai pegar fogo. Já teve um tempo que era mais complicado, era mais extenso, era 3 meses. Antes aí era 4. Tinha gente que começava um ano antes, né? Agora a coisa está ficando cada vez mais estreita. Você acha que melhorou essa coisa de ficar mais estreito, mais curtinho o tempo? Olha, acho que dá para focar direto no resultado. Imagina para aquele candidato que, assim como eu, trabalha na iniciativa privada, que vai fazer uso, eu vou fazer das minhas férias, que estão programadas para setembro, para poder fazer uma campanha efetiva de rua, competir com alguém que de repente consegue se licenciar do seu cargo, ou coisa do tipo, 6 meses antes e já está fazendo campanha. Então, eu acho que é uma forma mais justa você encurtar aí o período de campanha. Favorece aí a renovação de poder e favorece a democracia. Quem quiser falar, já acabou nosso tempo. Quem quiser falar com o Rafael, tem mais 5 minutos aí. Como é que faz? Como é que te acha para te dar apoio? Vamos lá. Em todas as redes sociais você me encontra Rafael Pinter SP. Então eu estou no Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Você me acha de forma fácil. Comenta lá, me manda um direct. Eu respondo a todos. Sou eu mesmo que respondo. Quer ajudar de alguma forma? Me chama lá, tem diversas formas que você pode ajudar, inclusive com o financiamento, Roberto, porque uma vez que a gente não usa o fundo eleitoral e não existe almoço grátis. Então a gente tem lá a nossa vaquinha que já está arrecadando fundos. Legal, hein, essa ideia. Para a campanha, porque daí é o seguinte, diferente do fundo eleitoral, onde o meu dinheiro vai para um candidato ou um partido que não necessariamente eu apoio, o dinheiro vai para aquela pessoa que você acredita. Para aquela pessoa que você vai cobrar, para aquela pessoa que você está muito mais que envolvido, é a pessoa que você está comprometido. E aí você vai cobrar e trazer ideias. Então me manda um direct, me chama lá, tem meu WhatsApp também lá nas redes sociais, não tem como não me encontrar. E aí a gente pode conversar melhor. Gostei dessa ideia da vaquinha aí. Vamos ver se depois eu vou te perguntar se funciona mesmo e se as redes sociais, se você vai usar isso intensamente. Sim, sim. Hoje, a principal forma aí de você conseguir chegar num baixo custo do outro lado do estado, ou você consegue chegar aí em cada canto da cidade, uma das formas é as redes sociais. Outra é estar aqui, por exemplo, olha o seu trabalho, a forma como é divulgado. A gente está chegando em lares que provavelmente, se for só fazer uma campanha de rua, entregar um panfletinho, não necessariamente eu iria atingir.
Então tem uma equipe enxuta de apoiadores que me ajudam, né? E aí os meios eletrônicos, as redes sociais, é a principal forma que eu irei fazer campanha nesse ano. Obrigado, Rafael. Obrigado, Roberto. Obrigado a todo mundo de casa. Não esquece de entrar lá na rede social lá e chamar a gente para conversar.